Obrigada pela presença. Sejam bem-vindos e vamos começar com o tema da aula já. Então, vamos lá. Já vou apresentar aqui minha tela para vocês. E aí, vou fazer uma retomada rapidinho do que a gente viu em acionamentos até agora, né? Então, na primeira semana de acionamentos, eu falei para vocês que as máquinas elétricas que a gente compra, em geral, elas não vêm com, quando a gente compra para a indústria, né, um motor, ele não vem com acionamento pronto. Não é como esses motores de casa, tipo um liquidificador que você compra e é só ligar na tomada e já tem o botão de liga, o botão de desliga, tem uma opção para alterar a velocidade. As máquinas que a gente compra não vêm com essas opções. Então, tudo que a gente precisar na indústria fazer com a máquina de diferente, a gente vai ter que criar. Então, semana passada, a gente criou a parte de ligar e desligar, que é o acionamento parte direta, simplesmente ligar e desligar na tomada. E aí, essa semana, a gente está criando a partida direta com reversão. Então, é você poder, além de ligar e desligar, poder ligar num sentido de rotação ou poder ligar no outro sentido de rotação. Então, no sentido horário, no sentido anti-horário. No caso de um motor que estivesse girando uma roda, por exemplo, seria ir para frente ou dar ré, enfim. E aí, como é que a gente faz isso num motor de indução trifásica, que é o nosso objeto de estudo na disciplina? Então, eu coloquei para vocês dois videozinhos e uma apostila mostrando isso. Então, esse primeiro vídeo tem mais a teoria, e esse segundo vídeo aqui tem ensinando a fazer no CAD-SIMUL com as observações teóricas no meio. Quando a gente está construindo o diagrama, aí a gente vai fazendo as observações. Então, vou seguir essa linha. E aí, a primeira coisa é a gente saber como o motor de indução trifásica funciona. Então, o motor de indução com 3 terminais, se a gente liga as fases em um sentido, se a gente liga as 3 fases, tipo RST, a gente vai ter esse motor girando em um sentido, tentando. O motor de indução, o rotor ele tenta acompanhar a rotação das fases, né? A gente sabe que o sistema elétrico é com corrente alternada e as 3 fases, a corrente alternada está defasada uma em relação à outra. Então, quando uma está no máximo, a outra está no 120 graus antes, perto ali do mínimo, e aí a outra está 120 graus depois. Deixa eu tirar isso aqui para não distrair. E aí, o rotor ele fica tentando acompanhar essa rotação elétrica das fases, né? Então, as fases, pela própria corrente alternada, você já vai ter uma rotação ali de polo magnético, e aí o rotor vai ficar tentando acompanhar no motor de indução trifásica. Então, se a gente liga essas 3 fases de um jeito, a gente vai ter um tipo de rotação, seja horário ou anti-horário. Se a gente trocar 2 fases dessas, a rotação vai ser ao contrário. Então, se eu estava girando no sentido horário, quando eu troco 2 fases, eu giro no sentido anti-horário. Ou, se eu estava girando no sentido anti-horário, quando eu troco 2 fases, eu giro no sentido horário. Certo? E se eu trocar 3 fases, professora? Trocar as 3 de posição. Aí, vamos... se eu troco as 3, eu posso dividir isso em 2 etapas, né? Eu troquei 2, depois troquei outras 2. Certo? Para poder trocar a terceira, eu tenho que voltar a trocar uma das 2 que eu tinha trocado. Então, se você troca 2 fases, você inverte o sentido de rotação, né? Quando você troca de novo, você inverte de novo. Então, inverteu 2 vezes, voltou para o original. Então, se você troca 3 fases de posição, você vai continuar rodando no mesmo sentido que você estava na ligação original, certo? Então, para poder possibilitar essa ligação no motor em 2 sentidos de rotação, a gente vai precisar de 2 contacturas.
Então, lá no diagrama da gente, a gente vai colocar, já no diagrama de força, 2 contactoras. E aí, naquele videozinho, eu estou fazendo passo a passo com vocês. Eu acho interessante assistir eles e fazer um diagramazinho, mesmo que essa semana, como foi semana de carnaval, vocês vão ver que só tem uma atividade para fazer, só tem um Kahoot, não tem a atividade do diagrama, porque semana passada a gente já pediu o diagrama com a partida direta, então, como a intenção era simplificar as atividades por ser semana de carnaval, eu só coloquei a atividade do Kahoot essa semana. E aí o prazo tá para o dia 28, porque geralmente seria para o dia 21, né, que é sempre para o outro domingo. E aí, dessa vez, o prazo está estendido de uma semana para o dia 28, porque teve aí o feriado de carnaval. Então, mesmo que vocês não tenham que fazer o diagrama, eu acho interessante para vocês estudarem antes de responder as questões, olharem esse videozinho aqui e acompanharem, seja no caderno ou seja no Catsimu, tentar fazer o diagrama, não precisa ser, não é para entregar, então não precisa ser perfeito, não precisa funcionar, mas é legal fazer também para acompanhar, para aprender. Até porque várias questões são relacionadas com o diagrama, né? Essa troca de fases, o jeito como você liga as chaves e tal. Então, é interessante fazer até para conseguir responder as questões. Mas vamos lá. Então, a gente começando do diagrama de força, eu já deixei pronto aqui. O que eu vou precisar refazer aqui é o diagrama de comando. Começando do diagrama de força, eu coloquei como se fosse uma partida direta, que é uma contactora aqui, K1, indo das 3 fases, levando as 3 fases no motor. Então, K1, ela está levando as fases L1 no terminal U1, L2 no terminal V1 e L3 no terminal W1, certo? E aí, liguei o condutor de proteção aqui. E aí, eu acrescentei uma outra contactora, aqui em paralelo, K2. E essa outra contactora, eu troquei as fases. Então, na entrada, eu coloquei as 3 fases na mesma ordem, ó. O terminal 5 de K1 estava ligado na fase L3, o terminal 5 de K2 está ligado na fase L3. Então, 3, 2, 1, na mesma ordem. Mesma ordem que estava K1, está K2. Só que aqui embaixo, o terminal 6, eu liguei no mesmo terminal 6. K1 e K2 estão iguais. E aí, eu troquei o 2 com 4, certo? Então, eu fiz essa troca. O terminal 4 de K2 está conectado aqui através desse fio no terminal 2 de K1 e o terminal 4 de K1 está conectado no terminal 2 de K2. Então, foi aqui que eu fiz a troca. Por quê? Porque trocando 2 fases, eu vou ter a inversão do sentido de rotação e é isso que a gente quer fazer. A gente quer permitir ligar o motor no sentido horário, desligar e depois ligar ele no sentido anti-horário. Então, eu tenho que ter essas 2 possibilidades de ligação. Com as 3 fases num sentido e trocando 2 fases. Se eu invertesse as 3 aqui, se eu invertesse as 3, era o mesmo que não inverter. Se eu invertesse aqui embaixo, troquei 2 fases só aqui embaixo, e troquei aqui em cima também, 2 fases. Aí também dava no mesmo, né? Era o mesmo que não inverter fase nenhuma. Então, vocês prestem bastante atenção nisso, porque é uma casquinha de banana comum em questão. Você ligar as 2 contactoras, parece que está correto, mas aí quando você vai ver, você inverteu 2 vezes as fases. E aí, na verdade, as 2 contactoras estão fazendo a mesma coisa. Uma liga no sentido horário, a outra liga no sentido horário também. Porque você inverteu 2 vezes. E isso aqui também na prática, né? Às vezes no diagrama tá até certo, mas aí na prática, quando vai conectar os fios, como aqui vai ter muitas conexões, pode acontecer aí alguma confusão, por isso que é importante, até a gente vai ter uma aula sobre montagem de quadros, as anilhas, né? Que cada fio desse, a gente coloca uma numeração desses fios por anilhas, tipo um anelzinho mesmo, que a gente coloca em cada fio com a numeração perto de onde a gente faz os contatos.
E aí, essa numeração não deixa a gente se perder, entendeu? Porque aí eu peguei o fio 5. Aí eu sei onde é que o fio 5 tem que estar. Eu coloco outra anilha lá. E aí, mesmo que os fios depois fiquem meio emaranhados assim, você não consiga acompanhar o trajeto todo do fio, como o fio está anilhado, você consegue saber que aquela ponta ali é a mesma que está vindo lá de cima do fio 5, porque nas duas pontas tem uma anilha com o número 5, certo? Mas isso, assunto mais para frente. Mas então, o que é importante aqui é saber que você tem que inverter duas fases e só uma vez, não inverter duas vezes. E aí, vamos para o diagrama de comando, então. Essa semana, eu fiz aqui uma coisinha diferente com vocês. Eu usei um disjuntor motor aqui, na proteção. Então, semana passada, a gente usou para proteção fusível e relé térmico, para proteger contra curto-circuito e sobrecarga. E aí, essa semana, eu usei o disjuntor motor, que protege já contra os dois. Então, esse disjuntor já está protegendo contra as duas coisas. E aí, aqui nas fases, eu peguei... aqui no CAD-SIMUL, é bom até para vocês explorarem também, tem essa opção aqui, que tem 3 fases, o neutro e o condutor de proteção separados. Então, se eu já tenho os terminais separados aqui, e aí eu peguei para o meu diagrama de comando uma fase e um neutro, tá? Então, aqui é supondo que essa minha bobina da contactora, ela vai funcionar com 220 volts, e a gente está na região Nordeste, que cada fase tem 220 volts, tá? Porque aí, semana passada, o que, é que a gente fez? A gente pegou 2 fases, né? Para fazer esse diagrama de comandos. Até no vídeo eu explico pegando 2 fases, mas, tipo, é só para vocês saberem, assim, mais uma opção, e isso é importante de saber na prática, de saber com que tensão essa bobina da contactora é acionada. Às vezes, a bobina da contactora é acionada com tensões bem mais baixas, 24 volts, 12 volts. E aí, nesse caso, você vai precisar de uma fonte especial só para ela, porque você não vai ter como puxar direto da fase, 24 volts. Então, você vai precisar de uma fonte especial para ela. Mas aí, continuando, coloquei um fusível só para proteger aqui o meu diagrama de comando. E aí, como eu só tenho uma fase e um neutro, eu coloquei só o fusível aqui em cima na fase. Aqui embaixo, eu coloquei um contato auxiliar. Esse contato auxiliar é de quê? De quê? Parece que eu estou perguntando, né? É a letrinha Q. E a letra Q é o meu disjuntor motor. Então, se o disjuntor motor abrir por alguma razão, esse contato auxiliar também abre. E aí é um jeito, vocês sempre espelham as proteções que tiverem no seu diagrama de força, você coloca contatos auxiliares dessas proteções no seu diagrama de comandos. Porque aí, quando acontecer algum curto-circuito, alguma coisa no diagrama de força, o diagrama de comandos também abre, certo? Para não ficar eu tentando acionar a bobina aqui da contactora, desde que aqui está tudo aberto, porque o disjuntor está aberto. E aí a gente começa realmente o diagrama de comandos. Então, essa primeira parte vai ser muito parecida com da partida direta. Então, eu vou usar uma botoeira normalmente fechada para representar o botão desliga e uma botoeira normalmente aberta para representar o botão liga. E aí, semana passada, a gente foi construindo assim, né? Colocou as duas botoeiras e aí já colocou elas para energizarem a bobina. E aí, o que, é que a gente viu que acontecia? Quando eu ligava a botoeira, deixa eu acionar o disjuntor. Quando eu ligava a botoeira liga, eu tinha o motor ligado, mas se eu soltasse essa botoeira, o motor ia desligar, né? Porque essa botoeira ela não tem retenção. E aí o que é que a gente faz para corrigir esse problema? Eu quero apertar a botoeira e eu quero que o motor continue ligado, a gente coloca um contato selo. Então a gente puxa lá da contactora um contato auxiliar de K1 e coloca ele em paralelo com a botoeira. Então, quando eu apertar na botoeira, liga. Quando eu apertar na botoeira, liga.
esse contato auxiliar vai fechar, porque sempre que a bobina de K1 for acionada, todos os contatos normalmente abertos que tiver na contactora K1 vão fechar, né? Então, os contatos de força fecharam aqui, e esse contato aqui de lógica também vai ser fechado. E aí, como esse contato está fechado, ele cria um caminho alternativo para a energia que vem aqui da fase, passa pelo disjuntor que está fechado, passa pela botoeira desliga que está fechada, e vai passar pelo contato selo de K1 e vai energizar a bobina de K1. Então, sempre que essa bobina está energizada, os contatos ficam fechados. E aí, o motor está girando no sentido horário, como indica a setinha aqui do motor, né? O motor está em cinza e está com a setinha girando no sentido horário. Se eu apertar a botoeira B0, que é normalmente fechada, quando eu aperto, ela abre. Então, apertei, ela abriu. E aí, desenergiza a minha linha toda e desenergiza a bobina K1. Aqui, eu já botei um contato auxiliar de K2, mas eu vou tirar ele por enquanto, só para mostrar para vocês um negócio. Então, vamos lá. Então, com essa primeira linha vertical, a gente criou o acionamento no sentido horário, que era a mesma coisa da partida direta que eu tinha semana passada. Então, eu preciso criar alguma coisa para acionar K2, porque K2 é que vai ligar o motor no sentido anti-horário. Eu não quero a partida com reversão, né? Eu quero poder ligar o motor num sentido e poder ligar o motor no outro sentido também, no sentido reverso. Então, eu vou criar uma outra linha de comando, e essa outra linha de comando vai acionar K2, que é para ligar o motor no sentido reverso. Então, vou puxar aqui um fio do neutro. E vou colocar logo minha bobina da contactora K2. Boa noite, Eric, e todos os colegas aí dos estudos, né? Um prazer estar com vocês. Boa noite, Antônio. A senhora está falando nesse assunto aí, eu estou lembrando aqui do ano de 1990, eu trabalho nas subestações da mina, no tempo era Saelpa. Aí, quando eles faziam uma construção, para ele não ficar na dúvida, né, que se o motor ia girar no sentido horário ou não, a gente já aplicava essas tecnologias naqueles anos, entendeu? Através das contactoras. Para não estar precisando mudar a fase, né? Esse negócio de reversão de fase lá em cima. Aqui embaixo a gente fazia esses procedimentos. Eu lembrei muito, né, no tempo que eu trabalhei nas casas de força, que hoje se chama subestação. Certo. Aí lá tinha um motor. Esse motor ele fazia o quê? Era um motor para quê? Um bom exemplo Porque aí. assim, nas minas, né, trabalham muitos motores, né, de esteira, né? Até aqueles trem que leva a mineração, tudo era através de motores elétricos, puxado por algumas esteiras, né? Algum tipo de corrente. Aí, quando a Saelpa vinha, que fazia a manutenção, aí o cara dizia, rapaz, o motor está rodando anti-horário. Aí a gente criou esses procedimentos, no tempo que era Saelpa, usando esse tipo de contactora também, que servia, né, como para evitar a gente estar subindo em poste, revertendo fase, essas coisas, até na BT, que é a baixa tensão, fazer esse procedimento já com a contactora. Assim, nesse exemplo que a senhora citou aí, na partida direta com reversão. Muito bom, ótimo exemplo. Realmente a esteira é um ótimo exemplo desse partida direta com reversão, né? Quando a esteira rodava ao contrário, a gente fazia essa reversão para evitar estar subindo em poste, ou nos bordos do próprio transformador, na saída de BT. A gente fazia esse procedimento já em 1990, viu? Na mina, aqui na Quixaba, município de Várzea, Paraíba, aqui no Vale do Sabugi. Muito bom, ótimo exemplo. Ótimo exemplo mesmo. Pois obrigado, viu, Érica? Obrigada, Antônio, pela intervenção. Ótima. Ok, muito obrigado aí pela consideração a todos os colegas também por ter ouvido, porque eu vos expliquei, mas eu fico grato, fico muito feliz também pela compreensão da senhora. Ótimo exemplo mesmo. Realmente, a contactora é um equipamento simples, mas que tem várias funções, assim, né? Então, nesse caso aí, mudar o sentido da esteira e de forma remota, né? Porque aí essa botoeira você pode botar em outro lugar, você pode, inclusive, fazer esse acionamento
Assim, aqui a gente está aprendendo a fazer o acionamento e pensando que essa parte de comando vai estar toda num quadro elétrico, né? Mas a gente pode até pensar numa botoeira dessa que seja acionada remotamente, né? Em vez de ter uma botoeira aqui, tem um contato que eu possa acionar de alguma forma remotamente. Então, posso ter um contato a relé, por exemplo, posso ter SLP, posso ter outras coisas para acionar remotamente. Mas aí, antes de pensar em como acionar isso aqui remotamente, a gente tem que pensar em como isso aqui vai acionar a parte de força, que é a do motor, que é o que a gente se interessa, né? Então, a gente fez aqui a ligação em partida direta através de K1, e aí agora a gente vai ter que pensar nessa lógica para fazer a ligação em partida reversa através de K2. Então, como é que eu vou acionar essa minha bobina K2 aqui? Então, essa botoeira desliga, eu posso usar ela para desligar os dois, as duas contactoras, né? Porque eu tô com o motor girando no sentido horário, desligo o motor. Tô com o motor girando no sentido anti-horário, desligo o motor. Não importa. Então, eu posso reutilizar essa botoeira. Eu não preciso utilizar uma nova botoeira para desligar o motor em sentido anti-horário. Então, deixando isso aqui, a gente pode puxar a parte do acionamento de K2 embaixo dessa botoeira B0, para não ter duas botoeiras desligas separadas. E aí, o que é que a gente vai usar para acionar K2? Aí a gente vai precisar de uma outra botoeira liga. Não pode ser a mesma B1, porque B1 foi usada para acionar o motor no sentido horário. Então, eu tenho que usar uma outra botoeira. E aí, eu vou pegar aqui uma outra botoeira. E lembrando que no diagrama os nomes são importantes. Então, aqui eu tenho que chamar de um nome diferente da primeira. Então, eu vou chamar de B2. E aí, aqui, se eu simplesmente fizer a ligação, quando o B2 estiver fechado, eu vou energizar K2 e ligar o motor no sentido anti-horário. Só mostrar para vocês. Apertei, aciono o disjuntor, apertei B2, liguei o motor no sentido anti-horário. E aí vocês veem que a seta aqui do motor, ela está no outro sentido, está no sentido anti-horário. Então, quando eu solto, era para soltar. Vamos lá. Deu um bugzinho na simulação aqui que eu tinha soltado o mouse e não tinha soltado a botoeira. Mas essa botoeira é sem retenção. Então, sempre que quando eu aperto a botoeira, ela liga, quando eu solto, ela desliga. Então, como ela é sem retenção, a gente tem que utilizar um contato selo. E aí, o contato selo vai ser um contato auxiliar da própria contactora K2. Então, vou colocar aqui K2. Esse é um dos contatos auxiliares que tem na própria contactora. E aí, sempre que a bobina da contactora for acionada, esse contato vai fechar, selando a ligação. Então, quando eu ligo o motor no sentido anti-horário, esse contato selo fecha, e aí cria o caminho alternativo aqui, passando por esse contato auxiliar, energizando K2, e aí o motor está ligado no sentido anti-horário, certo? Pronto. Então, fiz uma linha para acionar a bobina de K1 e fiz outra linha para acionar a bobina de K2. Então, é muito parecido com a partida direta que vocês tinham feito semana passada, só que agora eu fiz duas linhas, né? Qual é o problema da partida reversa? Que a gente não tinha previsto na partida direta. Se eu ligo o motor no sentido horário, ele está ligado aqui no sentido horário, né? E aí, alguma pessoa vem e acha que pode simplesmente apertar B2 para poder ligar ele no sentido anti-horário. Vejam só o que vai acontecer. Se eu aperto o B2, já vem a mensagem de erro aqui. Houve um curto. Por quê?
Quando eu tinha apertado B1, que aí K1 foi energizado, eu liguei essas 3 fases aqui, L1, L2 e L3 no motor. Quando eu fecho o K2, se eu aperto o B2, eu vou fechar K2, aí eu vou ligar a primeira fase, L1, está sendo ligada aqui embaixo em L2. Estão vendo esse caminho? Ó, tentei percorrer esse fio aqui. Ele está vindo aqui de L1, está passando por K2 e está sendo ligado aqui embaixo em L2. Se K1 estiver aberto, não tem problema, né? Porque aqui embaixo não está vindo L2. Mas se K1 está fechado, aqui embaixo está chegando L2. Então, na prática, o que você está fazendo é pegando 2 fases e conectando elas. Está dando um curto entre 2 fases do sistema. E aí, esse é o problema. Então, eu não posso permitir que o usuário possa, se o motor está ligado em um sentido, está ligado no sentido anti-horário, o usuário desavisado vai lá e tenta ligar no sentido horário. Eu não posso permitir que isso aconteça, porque vai gerar um curto e é uma coisa que pode acontecer corriqueiramente se eu apenas deixar um aviso lá, né? Você deixa no quadro, faça a ligação desse jeito mesmo que está funcionando. Quem sabe usar nunca vai fazer um curto aqui. E quem não sabe usar, eu deixo um aviso no quadro, dizendo, não ligue B1 enquanto o motor estiver ligado no outro sentido. Sei lá. Mas, tipo, se você deixa só um aviso, sempre vai vir algum desavisado que vai fazer isso e que vai gerar um curto-circuito, que vai abrir o disjuntor, aí pode dar problema, pode danificar equipamento. Então, seguro morreu de velho. A gente faz alguma coisa para impedir realmente que eu ligue, que eu energize K1 enquanto K2 estiver energizado. Como é que eu faço isso? Aí semana passada, a gente viu esses contatos que a gente chamava de contato selo, né? Que é quando a gente coloca em paralelo. Agora a gente vai ver o contato de intertravamento. O que é? Então, eu quero impedir de energizar K1 enquanto K2 estiver energizada. Então, eu vou botar um contato de K2 aqui, normalmente fechado. E aí, quando o K2 for energizada, esse contato aqui, ele abre. Porque se ele é normalmente aberto, ele fecha. Se ele é normalmente fechado, ele abre, né? Quando está acionado. Então, quando o K2 for acionado, vai abrir esse contato. E aí, com esse contato aberto, não vai permitir a passagem de corrente por K1. Mesmo que eu aperte B1, não vai permitir a passagem de corrente. E aí, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com K1. Então, vou pegar um contato auxiliar, normalmente fechado, e colocar aqui. Esse contato tem que ser referente a K1. Porque quando o K1 estiver acionado, eu não posso permitir o acionamento de K2. Então, liguei aqui o disjuntor. Quando eu ligar no sentido horário, está funcionando. Como ele está funcionando aqui K1, aquele contato de K1 que era normalmente fechado, ó, vejam aqui, esse contato aqui está em vermelho. Vou até dar um zoom para ver se vai ficar mais visível. Esse contato de K1 está em vermelho. Ele era normalmente fechado, mas como o K1 está acionado, ele abriu. E aí, como ele está aberto aqui, eu posso apertar B2 à vontade. Eu tento ligar o motor em sentido anti-horário e não vai ligar, porque a energia ela vai ficar aqui nesse contato aberto, ela não vai passar. Como esse contato está aberto aqui, não vai ter como passar energia do fase para o neutro e nunca vou energizar K2. Então, eu impedi que aquele erro de curto-circuito acontecesse. E se eu quiser ligar no sentido anti-horário, professor? Uma vez que eu liguei no sentido horário, não tem mais como? Tem. É só você desligou o motor, e aí, com tudo desligado, você pode ligar no sentido anti-horário. Liguei agora no sentido anti-horário.
E aí, quando ele estiver ligado no sentido anti-horário, não tem como eu ligar no sentido horário. Aperta a botoeira B1 e nada acontece. Não vou energizar K1. Então, essa é a função dos contatos de intertravamento. Impedir que duas coisas sejam ligadas ao mesmo tempo, e nesse caso, essas duas coisas ligadas ao mesmo tempo iam dar um curto-circuito, né? Então, a gente vai impedir isso. E aí, quando tem o contato de intertravamento, se eu perguntar assim, nessa situação, o que acontece se eu apertar B1? Nada. Ó, eu aperto B1 e nada acontece. Agora, se eu não tivesse o contato, o que é que aconteceria se eu apertasse B1? Aí teria curto-circuito. Porque aí eu ia energizar K1 e K2 ao mesmo tempo. Energizando K1 e K2 ao mesmo tempo, eu ia ter esses 6 contatos aqui fechados ao mesmo tempo, e aí eu ter curto-circuito entre duas fases. Não é entre 3 fases, porque como a gente só trocou duas, só tá o curto-circuito entre duas, tá? Então, a maioria das questões que tem lá no Kahoot são referentes a essas coisas. É tipo, o que acontece tem um contato de intertravamento aqui. O que acontece se eu apertar B1? Nada. Não tem um contato de intertravamento. O que acontece se eu energizar as duas contactoras ao mesmo tempo? Curto-circuito entre duas fases. Contato selo, para que é que ele serve? Para manter a energização da bobina, mesmo com a botoeira solta, né? Porque a botoeira não tem retenção. Tem várias questões desse tipo lá no Kahoot. Eu vou até dar uma olhada aqui se vocês já responderam, porque aí eu vejo o que é que teve assim de maiores dúvidas. Uma pessoa só respondeu, não tem nem como saber. Mas só vendo aqui as questões que teve algum erro na primeira tentativa, foram poucas. Tem essa aqui que é interessante também. Qual a sequência de botoeiras apertadas para ligar o motor em sentido anti-horário, desligar o motor, ligar o motor em sentido horário? Então, aqui, nesse caso desse diagrama, né? Vocês vão ter que analisar o diagrama da figura, que está praticamente igual. Mas, nesse caso desse diagrama, se eu quero ligar o motor no sentido horário, eu aperto B1. E aí, para desligar o motor, B0. E depois, para ligar o motor no sentido anti-horário, B2. Então, B1, B0, B2. Seria essa sequência. Acho que não tem mais muita coisa aqui. E aí é isso. Então, semana passada, partida direta. Na primeira semana, a gente viu alguns dispositivos de controle e proteção. Agora, essa mesma partida direta, porque é direta, gente. Lembrando, direta é porque a gente está ligando diretamente as fases no motor. Indireta é quando a gente faz alguma coisa antes, tipo, para suavizar a curva da corrente de partida. Então, indireta, a gente não liga ele diretamente nas fases, a gente liga ele numa tensão menor, numa velocidade mais baixa, em alguma outra configuração que ele não tem uma corrente de partida tão alta, para depois ligar ele diretamente como a gente quer. E aí, na próxima semana, a gente vai ver a partida direta com freio de corrente contínua, tá? Então, só para adiantar um pouquinho para vocês, que aí essas atividades eu vou botar no domingo e vocês já vão fazendo ao longo da semana. No motor de indução trifásica, aqui, ele está chegando às 3 fases em corrente alternada, né? Se eu injetar a corrente contínua aqui nesse motor, eu faço um freio eletromagnético. Então, eu consigo frear ele na mesma hora. Para que serve esse freio? Não é só desligar? Então, quando eu desligo o motor, aqui na simulação, ele desliga na mesma hora, né? Só que na prática tem a inércia. Então,
Se ele estava sendo alimentado ali, ele estava girando, quando você para de mandar energia para ele, ele continua girando até que o atrito faça ele parar. Então, dependendo das suas roldanas ali, dependendo do tipo de motor, ele pode passar um tempo grande ainda girando. E aí, por isso que a gente tem a possibilidade de criar um freio de corrente contínua. Então, a gente faz um circuito extra para injetar corrente contínua no motor, e essa injeção de corrente contínua vai frear o motor, vai fazer com que ele realmente pare naquela hora que você injetou a corrente contínua. E aí, com isso, a gente vai acabar a parte de partidas diretas. A gente vai ver um pouquinho sobre como montar quadros de comando e, em seguida, a gente parte para as partidas indiretas. A partir da próxima semana também, a gente começa a ter 2 atividades a cada semana, né? Então, mesmo que esse Kahoot tenha o prazo aí de 15 dias para vocês fazerem, é legal vocês fazerem logo, porque aí próxima semana já vai ter outras 2 atividades para fazer. Dúvidas? No caso, essa corrente contínua que a senhora fala aí, ela provocou, assim, tipo um ímã, né? Que ficou imóvel, né? Por algum tipo de ação. Isso, é um freio eletromagnético. Exatamente. E tem até os carros que muita gente diz, rapaz, meu carro é ABS, né? Muita gente não sabe que é um sistema de blecagem automática, né? Esses freios de carro. Tem uns carros que são freio eletromagnético, totalmente. Tem cara que possui um carro não sabe do sistema que o carro possui, né? Então, desculpa aí o avançamento, mas vem muitas lembranças através do que a senhora fala aí, tá passando para a gente, dos cursos que eu já fiz na atividade. Só um pouco refresar, Érica, sobre o que eu falei anteriormente das contactoras que a Saio instalava, né? O transformador, eu nem sabia qual o sentido de rotação do motor. Aí foi um japonês que me ensinou a fazer essa reversão através de contactores chamado Quinhoto, nos anos 90, na Minas da Quixaba, no município de Várzea, aqui no Vale do Sabugi. Vou deixar a senhora bem à vontade, tá bom? Muito obrigado. Legal. Nada, obrigada. Um abraço a todos vocês aí, tá bom? Eu não sei se alguém tem essa curiosidade de freio ABS, assim, a gente não trabalha tanto isso em acionamentos elétricos, mas poderia trabalhar. O freio ABS, na verdade, ele é um freio que ele não freia de vez, né? A gente pensa, o freio ABS geralmente ele é mais rápido do que o freio normal, né? E o freio normal, o que você faz é tentar parar a roda, o motor, de uma vez. Como esse freio de corrente contínua que a gente vai aprender semana que vem. Assim que eu injeto a corrente contínua, eu vou parar o motor. O que é que acontece nos carros? Se eu paro a roda do carro de uma vez, ela vai derrapar na pista. Tipo, eu parei a roda, ela vai deslizar, escorregar mesmo na pista. E aí, o freio ABS, ao invés de ele parar de uma vez, ele vai parando aos pouquinhos, porque aí ele evita que a roda deslize na pista. E aí, evitando isso, ele pega o atrito estático da pista e não o atrito dinâmico, que é menor. Então, é engraçado porque, como um freio, ele seria menos eficiente em parar a roda, mas contando que ele vai evitar esse deslize na pista, como ele freia mais devagarzinho, aí ele acaba sendo mais eficiente em parar o carro, que o seu objetivo quando você aperta no freio não é parar a roda, né? É parar o carro de uma vez. Então, ele evita que você perca o controle do volante e que você deslize na pista. Então, por isso que ele... Assim, resumindo tudo, Érica, desculpa interromper mais uma vez, talvez meus colegas fiquem chateados comigo. Assim, no sistema eólico, existe o freio aerodinâmico, né? Assim, as explicações que a gente tem nos cursos, que todo curso, toda escola tem um conceito diferente. Na medida que a tensão sobe, ele vai freando para evitar que o vento, a força do vento, né? Às vezes passa da rotação acima de 19 RPM, que é a velocidade das hélices de fora, né? Só que lá dentro da nacelle tem uma rotação de 1.800 RPM. Quando essa rotação passa por fora, aí ele tem que entrar na condição de freio aerodinâmico. Na medida que a tensão sobe, ele vai frear para parar, né? Através apesar de tudo, que tem uma central que vai monitorar aquele vento e aquela velocidade.
É isso ou não? Isso. Pois muito obrigado por conceder aí a intromissão mais uma vez. Ok. É isso, gente. Então, hoje a gente acaba um pouquinho mais cedo. Eu mando essa gravação para vocês amanhã. Eu vou interromper a gravação. Se alguém mais tiver alguma dúvida,